Olá, minha gente. Estamos estudando as leis morais, o bem e o mal. Questão 633. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou solidariedade, não pode se aplicar à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Então aqui, Kardec está fazendo uma afirmação e fazendo referência à questão anterior, a 632, quando a resposta foi que devemos fazer para os outros aquilo que achamos que é bom que se faça para nós, né? Dentro das coisas que já entendemos como bem. Se eu quero para mim, eu faço para os outros. Foi a resposta da 632. E ele agora faz uma afirmação que isso não funciona de nós para conosco mesmo, porque a gente já faz conosco o que a gente acha o bem. Então ele está dizendo que essa regra não se aplica para nós mesmos. Nós nos fazemos mal quando ainda somos ignorantes do que realmente é o bem, né? Por isso que ele chama que não poderia chamar de reciprocidade ou solidariedade, porque isso é solidariedade, é reciprocidade quando eu faço com o próximo. Então eu estou tendo reciprocidade, eu estou sendo solidário ao próximo. Se eu não quero que ninguém fure a fila e tome a minha frente, que estou ali esperando há algum tempo, eu também não faço com os outros. Né? Se eu não quero ser criticado, fofocado e que eu receba maledicências, que eu também não faça com os outros. É uma regra colocada na questão anterior. E ele está dizendo que não funciona quando é de nós para nós mesmos. Então ele continua a pergunta. Encontra ele, né, a pessoa, o homem, na lei natural, a regra dessa conduta e um guia seguro? Então a pergunta aqui é basicamente, tem uma regra na lei para que eu faça o bem a mim mesmo? E a resposta é: quando comeis muito, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus que vos dá a medida do que vos é necessário. Então ele já começa mostrando aqui consequências da lei natural quando eu erro comigo mesmo, quando eu me maltrato, que as próprias leis naturais vai botar limite. Se eu como demais, se eu como gordura, ele está dando um exemplo. A lei da natureza vai me dar um limite, porque eu vou chegar um momento em que eu vou sofrer as consequências na saúde. Quando a ultrapassais, sois punidos. Então, punição aqui nesse sentido, de eu me adoecer e de eu ver que aquilo está me fazendo mal. Isso serve também para as drogas, para o cigarro e etc. Vai chegar um momento em que a própria natureza vai nos dar a consequência disso. É o mesmo em tudo. A lei natural traça ao homem o limite de suas necessidades. Quando ele a ultrapassa, é punido pelo sofrimento. O sofrimento é a consequência de eu exceder o limite. Se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que diz basta, olha a voz da natureza dizendo basta, é a manifestação de Deus nas coisas da vida, como elas acontecem. Então, se a gente ouvisse esse basta, evitaria a maior parte dos males dos quais acusa a natureza. Então, ele deu exemplos materiais e eu acrescentei também o da droga, mas isso vale para as coisas morais. Quando eu vivo num comportamento em relação ao outro, em relação à ética, à moral, ao bem, quando isso está destoando da lei do amor, quando isso está contrário às regras do bem, de pensar no próximo, de ter caridade, de ter empatia, de ter solidariedade, quando eu estou fugindo demais disso, vai chegar um momento em que a natureza também vai impor limites, porque a gente vai sofrer consequências morais também. Assim como os exemplos das consequências orgânicas que foi dada, tem as consequências morais. Quer ver um exemplo? O estresse
aquele cansaço que dá quando você vive num ambiente de conflito, quando a gente discute demais, quando a gente briga demais, quando a gente entra em controvérsia demais. Não chega um momento em que sua alma cansa? Não chega um momento em que você não quer brigar, nem discutir, nem entrar em controvérsia? E isso é um limite da natureza também. Então, a natureza vai dar limite a tudo. Seja nas coisas fáceis da gente perceber, seja nas coisas que ainda não percebemos, como consequências espirituais, reencarnações, que vai nos pôr limite a velhas atitudes no mal. Então, sempre tem esse limite.